A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade toda especial. Estar aqui constitui-se numa expressiva alegria. Posso, sem sombra de dúvida, expressar aos irmãos que esses dias foram dias de grande prazer para mim. E louvo a Deus porque pude não apenas estar com vocês nesses cultos, nessa festa toda especial, maravilhosa, como também fui muito bem recebido, recepcionado, conheci novos irmãos, tendo um prazer maravilhoso de cultuar e adorar a Deus com essa igreja, com os meus pastores. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Amaral e da pastora Jo, que são meus pastores, que agora meu desejo de vir embora para São Paulo logo, logo se concretize, e eu vou ter que ficar onde está meu pastor, porque ele está aqui. Mas eu agradeço muitíssimo, queridos, por tudo que fora feito nesses dias que estamos presentes aqui. Então quero louvar a Deus pela vida de todos. Felipe, obrigado por ter me buscado, viu? Francisco, que não estou vendo ele aqui agora. Está para a faculdade. Que Deus abençoe o irmão Francisco, que muito foi, não apenas mordomo, expressou mordomia cristã, como foi um amigo maravilhoso no translado do hotel para cá, daqui para o hotel. Eu agradeço muitíssimo. Paciente, homem de Deus. Que Deus abençoe a amada irmã, e seu filho é uma bênção. Que Deus abençoe, graças a Deus. Queridos, eu só tenho que agradecer. Agradeço aqui ao Everton, aos irmãos aí da área de mídia e sonoplastia, por estarem cuidando tão bem da gente. Vocês cuidam da voz, cuidam aqui da nossa voz, cuidam também dos nossas apresentações de textos bíblicos aí. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Queridos, aproveitando que todos estão em pé, por gentileza, os que podem, abrir a Bíblia, os que vão acompanhar no telão, não há problema algum, mas eu gostaria de ler a palavra bíblica em Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso de número 1. Apesar que nenhuma Bíblia tem verso de número 1. Sempre quando você vai ler o verso 1, você tem que falar verso que se segue. Mas ninguém fala verso que segue. Sempre diz primeiro. Não existe primeiro nas Bíblias. Por quê? A questão da tradução bíblica, ela foi feita primeiro os textos. Posteriormente fora dividida em capítulos e versículos. E como os capítulos são capitulares, chamado de capitular porque o número é bem grande, o primeiro não existe, sempre é de 2 para frente. Você não vai ver numa Bíblia verso 1, é do 2 para frente, sempre assim, porque as letras são capitulares. Você encontrou aí, por gentileza, diga amém. Os que podem ler aqui também não tem nenhum problema, mas diz assim a palavra bíblica: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E você pode dizer amém mais uma vez? Amém. Pode se assentar, muitíssimo obrigado, queridos irmãos. Bom, nós vamos, na noite desse dia, tentar trazer ao conhecimento dos irmãos algumas verdades bíblicas sobre a vida do bom obreiro e da mulher virtuosa. Vamos falar aqui um pouco sobre o obreiro aprovado e a mulher virtuosa. Falar desse casal, pelo fato de falar exclusivamente de um obreiro aprovado e de uma mulher virtuosa, requer, claro, certa responsabilidade. E essa não é muito pequena. Mas vamos analisar aqui o contexto bíblico. Deixe-me trazer a vocês, inicialmente, uma pequena visão panorâmica. Acredito eu que fora na escola bíblica dominical, eu fiz a citação desse texto para vocês. Se eu não me engano, foi na escola bíblica dominical. Citei para os irmãos que nesse texto bíblico vocês têm a palavra em destaque subiam. E por sinal você tem aqui 2 apóstolos que são muito conhecidos por nós, Pedro e João. Esses 2 apóstolos nos demonstram o quanto o ministério é não apenas importante, como essencial, tanto zelar por ele, quanto tê-lo como importante. Vamos analisar isso. Nós temos 2 apóstolos que cumpriam compromissos. O primeiro compromisso deles, vocês acabaram de ler aqui no verso, que diz que eles subiam juntos à hora da oração.
A palavra a hora da oração, ou seja, esse termo, a hora da oração, mostra que eles tinham um compromisso. Então vamos falar a verdade. A prioritária do ministério de sucesso, a maior base de um ministério de sucesso, com certeza seria iniciar pela questão do seu compromisso. Vamos ser coerentes e verídicos na realidade, que para ser obreiro, não importa a questão que se denote o gênero, quer seja masculino ou feminino. É claro que eu poderia citar aqui várias questões, entre referências e oportunidades de trazer a vocês a Bíblia, sobre a vida de uma mulher virtuosa e de um obreiro de valor, ou de um obreiro aprovado. A Bíblia mostra que os obreiros, esses, quer sejam de gênero masculino ou de gênero feminino, eles precisam ter uma estrutura para exercerem o ministério. O ministério é um chamado. Nós às vezes estamos acostumados a apenas vislumbrar a questão do ministério como sendo uma oportunidade. Mas além de ser, tem que ter chamado. Chamado para nós. Existem, claro, denominações, das quais não precisamos nem falar delas, não precisava nem de eu falar isso, que não usam o critério do chamado, utilizam o critério dos estudos. Outros, o critério da maturidade. É claro que a igreja, no princípio, também utilizava o critério da maturidade e do chamado, sendo que a maturidade era o princípio ativo para que, se o chamado existisse, eles escolheriam esses. Se vocês analisarem isso, vocês vão ver o quanto era bíblico assim, que no princípio da diaconia, nós não temos assim diaconato, é diaconia. A palavra diaconato ela é popularizada no nosso brasileiro português, ou seja, ela é abrasileirada. Mas a diaconia, que quer dizer o serviço prestado à igreja, porque a palavra diácono significa serviçal das taças cheias. Significa que seriam estes os homens responsáveis por trabalhar na distribuição da Santa Ceia, organizar a assistência social e fazer com que o culto, tanto este dentro, fora ou nas casas, fosse este administrado por esses homens, fosse ordeiro. Então os diáconos eram homens responsáveis por essa situação. Mas vamos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, por gentileza. Nós estamos no 3, vamos para o capítulo 6, por favor. Vamos colocar ali no telão, a partir do verso de número 3, por favor. Atos 6, 3. Não, coloque o 2 para mim, por favor. É 6, Atos 6, 6, 2. É porque eu falei 6, 3, é 6, 2. A partir do 2, vamos lá. Diz assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Olha só, está vendo? Sirvamos às mesas. É craseado mesmo que está ali, não é? Temos craseado aqui. Que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Está craseado. Então vocês vão perceber que os apóstolos estão dizendo: olha, nós precisamos ter uma divisão de ministérios aqui. Precisamos estabelecer um princípio de ver chamados ou ver pessoas que vão nos ajudar. Aqui vocês estão vendo a igreja clamando por pessoas que podem servir, pessoas que podem ajudar. Então o obreiro na igreja, a primeira ação do obreiro, eu disse que é chamado. Mas é um chamado quando essa tem necessidade de ver aqueles que podem servir, serem úteis na casa de Deus. O obreiro é uma coisa linda, porque o obreiro pode ser qualquer um. O obreiro não precisa ser exclusivamente aquele que se acha incapaz ou aquele que se acha muito capaz. O obreiro é uma questão de necessidade eclesiástica, local, da igreja. Agora, o que esse obreiro vai fazer? Esse obreiro vai crescer. Mas vamos ver o que diz a Bíblia sobre a questão de que esses obreiros precisam ter algumas características para que eles possam desempenhar o seu papel. Vocês estão entendendo? Digo amém? Vamos continuar. Verso número 3, por gentileza. Verso 3. Diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Olha, a primeira grande qualidade, característica, né? De boa reputação. Então, o primeiro passo para um obreiro de valor, e mesmo esse sendo de gênero masculino ou feminino, a prioridade é ser reconhecido com a sua vida espiritual ou sua vida pessoal. Então a primeira coisa que é preciso entender no ministério é que é preciso ter reconhecimento social, espiritual e pessoal.
Não é possível de maneira nenhuma ver o chamado apenas de uma pessoa que, infelizmente, eu tenho que ser sincero, existem pessoas que têm chamado, existem pessoas que você vê vocação, mas infelizmente você não vê boa reputação. Ah, mas isso é uma tristeza, né? Você sabe que tem, você sabe que possui, você sabe que seria um grande obreiro, mas a boa reputação não precede. E a Bíblia diz que a boa reputação precede um ser humano, precede o obreiro. A boa reputação é que faz as pessoas atenderem à voz de Deus na boca dele. Querem ver? Olha, você vai voltar nesse texto para mim depois, tá bom? Mas só que nós vamos para Lucas capítulo 4, para você ver o que é a boa reputação. Vamos para Lucas capítulo 4, para você ter uma ideia de que a boa reputação faz as pessoas acreditarem. Não é acreditar, eu falei errado, eu falei acreditar, é creditarem. Quero usar a palavra acreditar, de dar crédito, de dar valor, de dar atenção. Vamos lá para Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, por gentileza, capítulo 4. Vamos ler o verso de número 14. Verso 14, Evangelho de Lucas, escrito no capítulo 4, verso 14, por gentileza. Lucas 4, 14. Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Eu gostaria que vocês pudessem ler o restante agora, por favor. Vamos lá, mais uma vez. E a sua fama correu. Vamos lá, eu quero que vocês digam o que está escrito logo depois disso aí. E a sua fama o quê? Vamos analisar. Vocês estão vendo esse texto falando que a fama de Jesus precedeu, trabalhou, antes mesmo dele chegar nas localidades. Sim ou não? Você está vendo que a fama de Jesus precedia. Quando ele chegava numa cidade, numa localidade, a fama dele já estava ali. As pessoas falavam, comentavam. Agora, comentavam única e exclusivamente dos milagres que ele realizava? Não. Jesus não era apenas conhecido pelos milagres que ele realizava. Jesus não era apenas conhecido pelas multidões alimentadas em pão. Jesus também era conhecido por outra circunstância. Essa circunstância que dava crédito para que as pessoas olhassem para Jesus e pudessem ir até onde ele estava. Entenda. Lá na igreja, os apóstolos disseram: escolham homens de boa reputação. Por quê? Primeiro, vocês vão entender, eu vou falar aqui algumas coisas que pode ser que um ou outro leve um apertãozinho, né? Não tem jeito, né? Pode ser que um ou outro aí, a chave de fenda, aperte um pouco. Mas você é obreiro, você é obreira, né? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem que entender que isso faz parte, né? Algumas coisas eu vou falar para as mulheres aqui, que são mulheres virtuosas, porque nem toda mulher virtuosa simplesmente é mulher só por ser esposa de alguém, ou só porque nasceu de gênero feminino, mas a mulher também tem algumas responsabilidades que a faz assumir uma posição na obra do Senhor. E eu vou falar dessas responsabilidades. Por enquanto, eu só estou introduzindo para vocês na visão panorâmica o que seria o amparo do ministério de obreiro. Vocês estão entendendo? Digam amém. Então vamos continuar. A fama de Jesus o precedia. Agora, essa fama dava crédito para as pessoas pararem para atentar a ele. Vamos ver, olha só que coisa linda. Veja o versículo de número 22. Versículo 22. Versículo 22 desse mesmo capítulo, tá bom? Por gentileza. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam de quê? Palavras de quê? Calma um pouquinho, vocês percebam que a fama de Jesus corria aos redores. Não é isso que nós lemos lá? A fama de Jesus corria pela circunvizinhança, aos redores, não era isso? Todas as terras em derredor. Tem outras linguagens que dizem assim, derredor. E a palavra terra em derredor, ou circunvizinhança, ou arredores, diz que as pessoas comentavam. Vocês vão perceber que a maioria das pessoas que chegavam até Jesus, já chegavam após terem ouvido falar dele. Algumas pessoas só iam porque ouviam falar. Lembram daquela Sirofenícia, chamada de Cananeia? Apesar que não tinha ninguém nascido em Canaã ali, mas Cananeia. Mas lembra da Sirofenícia que foi até Jesus, entre as terras de Tiro e Sidom? E ela dizia: Senhor, me socorre. Uma estrangeira procurando um judeu, né? Mas o que ela estava procurando? Ela ouviu falar que Jesus poderia dar solução ao seu problema. Foi por meio de pessoas que testemunharam. Vamos falar um pouco mais. Lembram daquele jovem
de Marcos capítulo 10, né, até, que procurou Jesus dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lembram dele? Ele também ouviu falar de Jesus e foi até Jesus para procurar saber: como eu posso ser salvo? É claro, vocês vão perceber que tudo era por ouvir falar. As pessoas davam testemunho de Jesus, a fama dele precedia. No versículo de número 32, olha o que diz o versículo número 32, por gentileza, 32. Versículo 32 desse mesmo capítulo. E admiravam-se, e maravilhavam-se, admiravam-se da sua, porque a sua palavra era, olha só, nós estamos falando que não era apenas o pão, não era apenas o milagre, mas o obreiro Jesus, vou falar assim, ele tinha um ministério, tinha um desempenho, que as pessoas realmente acreditavam ao ouvi-lo, paravam para ouvir, diziam: olha, ouvi-lo não é perda de tempo. Calma que vocês vão entender tudo, hein? Ouvi-lo faz bem, ouvi-lo edifica, ouvi-lo é uma maravilha. Nós estamos numa época escassa de bons obreiros, escassa de bons estudantes da Bíblia, obreiros que parece que com o tempo o desejo de crescer se estagnou e para ele o marasmo, ou quem sabe a rotina, é suficiente. Tem pessoas que desejam alcançar patamares espirituais tão lindos, mas parece que quando chegam em certos, alguns mais ou menos, eles se acomodam e dizem que está bom, e não procuram desenvolver. Agora, como que um obreiro desenvolve? O obreiro não apenas desenvolve em conhecimento, em oportunidade de desenvolver-se a si mesmo como pessoa, também nos seus relacionamentos, mas o obreiro também desenvolve quando ele começa a criar outros obreiros. Ele começa a tentar influenciar outras pessoas para serem como ele ou melhor do que ele. Claro, melhor é quando você faz outros melhores do que você. Por mais que não pareça, a igreja tem a responsabilidade de fazer discípulos. E essa questão de fazer discípulos é muito séria, porque a gente fica esperando só o pastor da igreja fazer discípulo. O pastor da igreja não faz discípulo. Não. O pastor não faz discípulo. O pastor discipula os discípulos. O pastor discipula os obreiros que fazem discípulos. Lembra dos obreiros dentro dos apóstolos? Nós vamos deixar de ensinar a Bíblia para servir? Nós vamos deixar de ensinar a Bíblia para poder fazer isso que vocês desejam fazer? Nós não estamos falando isso, porque se nós pararmos aqui, não vai ter mais discípulo. Porque se vocês lerem no verso 1 de capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, estava escrito o quê? Crescendo naqueles dias o número de quem? Dos discípulos. Cresceu tanto discípulo que não tinha ninguém para trabalhar. De tanto discípulo que cresceu, não tinha ninguém para dizer assim: posso ajudar? Obreiro não cresce apenas quando ele acha que está na hora de dizer assim: cheguei no patamar em que eu desejo. Muitos são mais ou menos assim. Bons diáconos, excepcionais diáconos, né? Diáconos maravilhosos. Só que infelizmente alguém vai lá e consagra ele a presbítero. Perde o bom diácono e vai ter o pior presbítero. Porque o diácono que era bom, não vai ser bom mais. Por quê? Vai deixar de ser diácono. Então já não presta mais como diácono. Não sabemos nem se vai prestar como presbítero. Às vezes você tem um excelente presbítero. Um presbítero maravilhoso, fenomenal. Aí você vai lá e consagra esse presbítero excelente no evangelista. Você perde o melhor presbítero. Estragou o presbítero. Pronto, acabou. Não é mais presbítero. E tem uns que quando são diáconos, você pode contar com ele para tudo. Só que quando você coloca ele de presbítero, ele sabe mandar, mas não volta a fazer. Não, tem uns que são interessantes, né? Do púlpito ele manda: ei, acende a luz aí. Traz água para o pregador aqui. Era ele que fazia, né? Só que ele agora não precisa fazer mais, ele agora não é mais diácono. Irmão, pega o gasofilácio lá para poder tirar a oferta. Anda. Quando eu era diácono, não era essa lerdeza toda. Interessante, estragou o homem. Acabou o obreiro. Por quê? Porque não pensou no ministério do serviço. Ser obreiro não é apenas uma condição de chegar num patamar e dizer: está bom. Tem pessoas que estão querendo se arrotinar em um certo padrão e dali acham que ou eles podem apenas envelhecer, ou quem sabe assumir respeito
e para eles é o suficiente e basta. A obra de Deus é feita de serviçais, de pessoas que querem criar pessoas para o serviço e desenvolver um trabalho de crescente, homens e mulheres que estejam aptos e prontos e desejosos em crescer todos os dias. Se eu fiz um discípulo, ele já é uma pessoa que pode fazer outro discípulo, vou procurar outro para fazer. Eu não vou continuar trabalhando com ele, porque ele já pode criar outro, então eu vou trabalhar em outro para fazer. Por quê? Porque quanto mais eu fizer, mais eu verei pessoas trabalhando na obra de Deus. Nós às vezes não estamos vendo pessoas trabalhando mais na obra do Senhor, porque nós paramos de fazer discípulos. Nós paramos de ver pessoas influenciadas por nós, mas nós também estamos falhando, porque nós não somos mais influência boa para muitas pessoas. Porque nós não estamos mais fazendo a nossa vida de uma vida crescente. Nós paramos de crescer. Nós nos acostumamos, nós nos acomodamos com a forma que estamos. Então não podemos mais influenciar ninguém. Infelizmente, nós poderíamos hoje dizer aos irmãos que nós temos a capacidade e a unção do Senhor para poder fazer uma multidão de obreiros, para quando falássemos assim em evangelismo, nós pudéssemos ter então uma quantidade enorme de pessoas evangelizando conosco. Poderíamos hoje falar assim, podemos a partir de agora fazer um trabalho de oração, e quando falar em oração tem uma multidão orando. Aí você pergunta, por que não temos mais isso? São os afazeres? Não, é a falta do amor ao ministério. Não, é os afazeres, todo mundo é muito ocupado. Ocupado é uma coisa, amor ao ministério é outra coisa. Porque quem tem amor, sacrifica. Quem tem amor faz sacrifícios. Quem não tem amor não sacrifica nada. E eu vou explicar para você uma coisa, olha só, vamos continuar aqui, versículo de número 36, desse mesmo capítulo aí, para encerrar aqui, só para encerrar o texto, para vocês terem uma ideia sobre a questão disso. E depois o versículo 37, versículo 36. E veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é essa, que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder e eles saem? Verso 37, por gentileza. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares ao redor daquela comarca. E a sua fama se divulgava para todos os lados. As pessoas diziam, vale a pena ouvir isso aí. É maravilhoso aprender com ele. Se tem uma coisa que eu estou gostando é sentar para ouvir. Mas não apenas ouvir, eu quero sair falando para todo mundo quem é ele. Foi isso que acontecia aqui, sim ou não? Não tem um pessoal falando, bom, ouvi hoje, que coisa boa. Amanhã não precisa mais ouvir, não. Eu tenho que falar para todo mundo quem é. Eu tenho que falar, eu tenho que começar a divulgar. Você sabia que existe um homem chamado Jesus aí, que quando prega é uma bênção? Você sabia que tem um homem chamado Jesus? Espera aí, você conheceu um tal de Jesus aí? Não, fui lá ver ele pregar ontem. Vai lá amanhã, vamos lá. Ou seja, isso é que é um obreiro de influência. Mas vamos continuar aqui, eu quero que vocês entendam uma verdade bíblica. Existe um ministério do obreiro, que o ministério do obreiro é dividido em várias partes. Em várias. A primeira delas é o compromisso, como vocês viram lá, Pedro e João. Volte por gentileza em Atos Apóstolos 3. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração. Eles tinham compromisso com o horário. Não o horário de chegar às 7h30, 7h40, não, o horário da oração, ou seja, eles não quebravam o ciclo de suas responsabilidades com Deus. Eles não quebravam o ciclo de seu vínculo espiritual com o Senhor. Ou seja, independente do que aconteça, vamos continuar subindo a oração. Independente do que aconteça, acreditamos que a nossa vida precisa sempre estar em desenvolvimento para com Deus. E aí você precisa entender uma coisa, nós chegamos num ponto em que muitos obreiras, estão assim, meio estagnados em concernente à sua vida de oração, à sua vida de jejum, à sua vida de busca, à sua vida de palavra, à sua vida de pregação. Tem muitos que acham assim, bom, deixa eu pregar para quem prega, eu canto. Não é assim que funciona apenas. Nós estamos numa igreja que todo mundo tem que desempenhar um papel de boa reputação, sabedoria cheia do Espírito Santo. Você sabe por quê? Vou explicar, vamos continuar aqui, mas volta lá em Atos 6, por gentileza, Atos 6, 3, por favor, 6:3, porque é preciso ler esse texto, e às vezes é complicado, porque as pessoas não sabem às vezes por que muitas coisas acontecem na Bíblia, é preciso ter uma ideia. Olha só, deixa eu dar uma palavra para vocês, eu vou apontar isso aqui lá na frente, em Timóteo. Escolhei, pois, verso 3, né? Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de... Vamos lá, se você analisar esse texto aqui, você vai pensar que sabedoria aqui, quem sabe, sabedoria não significa conhecimento apurado. Cuidado com a palavra sabedoria aqui, porque tem gente que pensa que sabedoria aqui é uma coisa. Sabedoria tem duas formas de se entender, ela se divide em duas vertentes. Primeira vertente, a sabedoria que vem do alto, aquela de Tiago 1, que diz que quem tem falta de sabedoria, pede a Deus que a dá livremente e não lança em rosto. Lembra? Está escrito lá em Tiago 1. Mas essa sabedoria aqui, essa sabedoria é a sabedoria que é preciso para administrar. Sabe por que essas têm que ter sabedoria? Vou explicar para você.
Você vai lendo um texto na Bíblia? Vamos lá para Timóteo capítulo 3. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3, por gentileza. Vamos para 1 Timóteo capítulo 3. Eu preciso mostrar isso aqui para vocês. É o vento. 1 Timóteo. Vamos lá. Começa a partir do verso de número 4, mas é bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver se eu posso passar aqui um pouquinho. Posso. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo, acho que 9, né? 9 e 10, pode ser, por gentileza. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9 e 10. Depois você vai ler, depois você vai mostrar para mim, por favor, 1 Timóteo também, capítulo 4, tá? Nós vamos falar de 2 textos aí, tá? Então, primeiro, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9 e 10. Guardando o ministério da fé numa consciência pura. 10. E também esses sejam primeiramente provados. Depois, sirvam, se forem o quê? Irrepreensíveis. Aí vocês vão ver uma coisa interessante, que esse texto está falando que as pessoas têm que ser primeiramente provados. Eu quero que vocês lembrem que a palavra sabedoria lá, não precisa voltar lá não, deixa aí por gentileza. A palavra sabedoria lá, não fala apenas de administração, fala simplesmente de uma pessoa que tem capacidade. Deixa eu explicar para vocês. Esses diáconos deveriam ser homens que iam acessar a casa das pessoas, certo? Vocês lembram que os discípulos reclamaram que as viúvas estavam sendo esquecidas no repartir da cesta básica, do pão? Vocês lembram disso? E eles disseram, então vocês têm que escolher homens que sejam cheios do Espírito Santo, para que quando entrar na casa das viúvas, não as seduzam. Tem que ser homem de boa reputação, para que quando bater na porta da casa de uma viúva, as pessoas não digam, ali vai um camarada, ó quem está indo ali, ó. Sei não, viu? Essa viúva, depois que ficou viúva, ó. Sei não, viu? Todo mês esse camarada chega aí, ó. Boa reputação. Cheio do Espírito Santo. Para não seduzir viúva. E por que sabedoria? Para não ficar com fofoca dentro da casa da viúva. Aí você pergunta, tem isso, pastor? Quer ver que tem? Bom, é claro que eu ia ler mais isso aqui, mas vamos ler mais para frente. Vamos lá. 1 Timóteo 5, por favor. 1 Timóteo 5. Ah, Jesus. A partir do verso 8, por favor. Muita coisa. Verso 8, pegou aí? Isso, vamos lá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só aquela que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou seus filhos, exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, socorreu os aflitos, praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, curiosa, falando o que não convém. Ali está paroleira ou está conversadora? Faladeira. Aí o diácono que não tem sabedoria entra na casa dessa irmã para levar aí o acesso aos cuidados, não é isso? Diácono, obreiro, olha só, você não está entendendo. Às vezes você pensa, Paulo está falando do cuidado da viúva, ele está mais preocupado com o obreiro para visitar essa irmã do que a irmã. Ele está mais preocupado com o tipo de obreira que vai estar na vida dessa, trabalhando para essa irmã. Aí você pensa assim, olha o que eu vou dizer para você, se tem uma coisa que Paulo tem preocupação, são com as pessoas que visitam das pessoas com língua grande, com conversa alheia.
Sabe, a preocupação de Paulo é que o obreiro tem que ter compromisso com a sua vida de oração, cheio do Espírito Santo, primeiro, para não andar com sedução alheia, de sabedoria, para não ficar com fofoca, com conversa, com mexeriqueiro. Deus quer que o obreiro tenha uma vida distinta, de compromisso com o seu trabalho ministerial. Nós estamos numa época em que isso parece estar sendo destituído, as pessoas não estão perdendo o temor a Deus e andam com conversa fiada demais em outras situações, falando mal de pastor, de ministério, de igreja, de obreiro, de marido, de esposa, de irmão. Olha, querido irmão, por gentileza, cuide das coisas de Deus. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim a Bíblia Sagrada, 2 Timóteo 2,15, olha o que está escrito em 2 Timóteo 2,15. Eu não vou falar mais coisa aqui, eu vou terminar essa introdução aqui, que senão eu fico a noite toda aqui. Vamos lá, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a quem? Diante de Deus, aprovado, como o quê? Que não tem de quê? Que maneja bem. Sabe o que significa manejar bem? Não é só pregar bem. A pessoa pensar manejar quer dizer pregar. Está vendo? Como eu não prego, então eu nunca vou ser bom obreiro. Não significa isso. Manejar quer dizer fazer um sulco perfeito e reto. Sulco quer dizer aquele que ara a terra, que faz um corte, ou pega uma madeira, pega ela, serra retinho. Significa manejar, quer dizer aquele que não treme, não oscila. É aquele que não anda nem para lá e nem para cá. Ele anda sempre reto. É aquele que tem uma visão, é aquele que tem aquele que tem um compromisso, é aquele que tem uma estimativa, é aquele que acredita numa coisa só, não fica ali para lá, uma hora ele está do lado de lá do pastor, outra hora ele está do lado de cá do pastor, uma hora ele está contra, uma hora ele está a favor, uma hora ele não sabe o que ele vai para onde o time joga. Querido irmão, maneja bem, corta direito, toma decisão, tenha compromisso, seu ministério vai bem, se você disser eu tenho compromisso com Deus, eu apresento-me a Deus. A pior coisa são pessoas seduzidas, porque, olha, sabe qual é o problema de muitos obreiros? Eu vou falar para vocês. Aí você vai pensar assim, obreiro, pastor, é só gênero masculino? Não, obreiro também é gênero feminino. Por sinal, deixa eu falar um pouco mais sobre a questão feminina, para poder tirar aqui um pouco essa controvérsia em muitas situações. Volta para mim, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, por favor. Versículo 11, nós lemos o versículo 10, vai 1 Timóteo 3,11, por favor. 3,11, 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte as mulheres, da mesma sorte o quê? Sejam honestas, não maldizentes. Olha a palavra não maldizente aí, ó. Ali está não maldizente, ó. Sóbrias e fiéis em tudo. Aí você vai perguntar, pastor, o que significa da mesma sorte? Existem 4 linguagens bíblicas para essa palavra da mesma sorte. Da mesma sorte, existem 4 linguagens distintas bíblicas. Eu disse que o grego é mais rico que o português e muito. E deixa eu explicar para você. Ali existe uma linguagem na tradução brasileira, que é a NB, que é a nova tradução brasileira. Ela diz que seria esposa de diáconos, mas o grego original não fala de esposa de diácono. O grego original fala de mulheres que exercem o ministério. E aí, para muitos não sabem, mas existem diaconisas nesse texto. Aí, o texto original da Bíblia, por exemplo, da nova tradução viva, ou da King James, que é praticamente do século V, apontado assim, do século V, fala que da mesma sorte significa obreiras, diaconisas. É difícil apresentar isso, mas são mulheres que desempenham um papel na obra de Deus. Vamos falar a verdade. A primeira coisa que o Paulo está dizendo é, essas mulheres que servem ao Senhor aí, elas têm que ser mulheres de exemplo. Elas têm que ser mulheres que façam diferença onde chegam. Agora, não é só fazer diferença onde chega, é entender que elas têm um compromisso com o ministério, mas ao mesmo tempo, a vida delas tem que honrar a família delas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se a mulher de Deus quer ser mulher de Deus, quer ser obreira na obra do Senhor, ela vai ter que ter muitos sacrifícios. Agora, quais seriam esses sacrifícios para uma mulher que quer ser obreira? Vamos analisar para você ter uma ideia. Como Deus olha para o ministério de uma mulher? Primeiro, ela tem que ser ajudadora, auxiliadora. E tem pessoas que dizem que mulher submissa quer dizer capacho. Submissão não quer dizer capacho não. Por favor, se você pensou isso, mude seu conceito. A palavra submissão, a mulher seja submissa ao seu marido. Eu tenho que ser submissa, pastor, submissa. O marido é o cabeça da casa, eu sei que é, vou mostrar para vocês. Mas a mulher submissa não é capacho, não é ficar embaixo. A mulher submissa é aquela que tem capacidade de ajudar. O problema é que nós temos mulheres que não ajudam, atrapalham. O problema é que nós temos mulheres que não querem ver o crescimento do marido e nem o delas mesmo. Aí você vai pensar, existe condições de uma mulher crescer no ministério? Existe. Olha só, eu só vou citar aqui e vou falar agora
Talvez eu fique até um pouco aqui, um tempinho, sem citar alguns textos ainda, mas eu vou trazer a expositiva de todo o Ministério do Obreiro sobre a questão das qualidades, características e posicionamento do obreiro dos dois lados, homem e mulher. Vamos analisar, para vocês terem uma ideia, como Deus olha para obreiras, para mulheres. Querem ver? Vamos abrir a Bíblia em Atos Apóstolos, capítulo 18. Atos Apóstolos, capítulo 18. Por gentileza. Irmão, vocês estão entendendo toda essa palavra até aqui? Digo amém, até aqui. Calma que tem mais coisa aí. Atos Apóstolos 18, verso 2, por gentileza. 18, verso 2. Atos Apóstolos 18, verso 2. Olha só, eu quero que vocês leiam isso aqui, Atos 18, verso 2. Olha só o que está escrito aqui. E encontrando um judeu por nome Áquila. Encontrando um judeu por nome Áquila. É o que você está lendo ali? Vamos lá continuar aqui. Natural do ponto, que pouco antes viera da Itália, e quem? Priscila, sua mulher. O judeu por nome Áquila. E quem mais? Irmão Everton, por gentileza, dentro dessa maleta minha tem um ponto laser, só que a pilha está fora do lugar. Você vai abrir a tampa, por gentileza? E isso, por favor. Não, pode abrir mais. Ela tá numa bolsa. Essa bolsa aí, tá vendo? Aí, ó, essa bolsinha, isso. Tem isso, só que a pilha está fora. Você consegue, por gentileza, colocar as pilhas, por favor, para mim? E me trazer aqui, por favor, que aí eu posso utilizar aqui. Olha lá. Áquila e Priscila, não é isso que vocês estão vendo? Qual é o primeiro nome? Qual o último nome? Priscila, não é isso que vocês estão vendo? Vamos pular um pouquinho. Vamos agora, por gentileza, para o versículo de número... Vamos lá, por favor. 18. Muito obrigado, irmão Everton. Versículo 18, por favor. Versículo 18. Versículo 18, por favor. Aqui você viu Áquila e Priscila, não foi isso? Agora vamos aqui. Paulo, tendo ficado ali, ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele... Como é que está aqui? Espera aí. No primeiro não foi ao contrário? Por que agora mudou, inverteu para a mulher em vez do marido? Por que era antes o homem, depois o marido, e agora é a mulher e depois o marido? Por quê? Por que Paulo teve... Por que Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, teve o cuidado de dizer assim: Paulo chegou na cidade e encontrou Áquila e Priscila. Ele encontrou o chefe da família, ele encontrou o chefe da casa e a sua esposa Priscila. Só que na hora que eles foram sair para o ministério, trabalhar e desenvolver o ministério, não tem primeiramente o chefe da família, tem quem tem ministério.